Amados irmãos, sejam bem-vindos mais uma vez. Já se inscreva aqui e deixa sua curtida. Nós temos hoje uma continuação dessa série espetacular sobre a vida de José, sensacional sobre a vida de José. São lições que eu estou postando aqui, né? Quase todos os dias, né? Eu quero postar um dia sim, um dia não, ao meio-dia, para você acompanhar essa trajetória dessa personagem, talvez uma das mais importantes do Antigo Testamento. Você que conhece a trajetória de José sabe, né, que José foi uma das personagens onde Deus manifestou a tua glória, o teu poder, e ele continua fazendo isso nas nossas vidas. E por isso nós precisamos aprender sobre a vida desse homem e tirar exemplos para a gente colocar em prática na nossa vida também. Eu quero trazer um texto hoje que, ao final, eu quero orar com você, ter uma oração curta no final sobre esse tema, a vida como ela é. Prepare aí um seu copo com água, se você quiser, alguma coisa que você queira que a gente ore e consagre a Deus, que ao final vai durar no máximo 10 minutos, a gente vai orar e apresentar a Deus. E Deus continua fazendo milagre, tá bom? Deixa aí o teu pedido de oração, anota aí embaixo o teu pedido de oração, coloca aí que nós vamos apresentar no monte de oração também. O texto que eu quero ler com você, alguns versículos, é Gênesis 40. E aconteceu depois dessas coisas que o copeiro do rei do Egito e o seu padeiro ofenderam o seu senhor, o rei do Egito. Indignou-se Faraó muito contra seus dois oficiais, contra o copeiro Mor e contra o padeiro Mor. São os comandantes, né, ali da copa e da padaria. E entregou os dois na prisão. E ambos tiveram um sonho, cada um o seu sonho na mesma noite, cada um conforme a interpretação do seu sonho. O copeiro e o padeiro do rei do Egito, que estavam presos na casa do cárcere. Presta atenção aqui. E veio José a eles pela manhã e olhou para eles, e viu que estavam perturbados. Então perguntou aos oficiais de Faraó, que com eles estavam no cárcere da casa do seu senhor, dizendo: por que estão tristes vossos semblantes? Então contou o padeiro Mor o seu sonho a José, e eis que meu sonho havia uma vide diante da minha face. Então José disse: essa é a interpretação. Os 3 sarmentos são 3 dias. Dentro de 3 dias, Faraó levantará a tua cabeça e te restaurará o teu estado e darás ao corpo de Faraó na sua mão, conforme o costume, darás ao copo de Faraó, antigo, quando eras copeiro. Olha que José falou para ele: porém, lembra-te de mim, quando estiver na presença de Faraó. Então respondeu José e disse a interpretação ao padeiro: dentro de 3 dias, Faraó tirará a tua cabeça e te pendurará num pau, e as aves do céu comerão a tua carne. Veja, irmão, muitas coisas acontecem na nossa vida que a gente olha e diz assim: puxa vida, eu não vou ajudar ninguém não, porque olha a minha situação. Para mim já não está fácil. Você que conhece a história de José, você sabe que nessa altura do campeonato, por assim dizer, José estava passando um declínio na vida dele. Outras coisas ruins já haviam acontecido, mas agora ele está na cadeia. Agora ele está num degringolar terrível da vida dele. Sem ter feito nada para a mulher de Potifar, ele cai na cadeia, né? E naquele dia, nessa passagem, nesse texto, ele vê chegar na cadeia 2 pessoas importantes, o padeiro do rei e o copeiro do rei. Olha, a função desses homens era uma função de extrema confiança do rei, extrema confiança de Faraó. Porque o padeiro Mor, ele tinha que cuidar de tudo que o Faraó comia dessa padaria. Tudo que ia para a mesa de Faraó passava primeiro por ele. E tem mais, tá? Olha a responsabilidade, né? O Egito era o topo do mundo. Não era um palacete qualquer, era o palácio.
Então ele era um oficial, ele tinha pessoas ao seu comando, ele tinha toda uma indústria ali que abastecia o palácio e a responsabilidade era dele. Então ele era de extrema confiança, né? E além disso, por exemplo, ele tinha que provar tudo que o faraó ia comer. Com o copeiro não era diferente. O copeiro também era uma pessoa muito de confiança de Faraó. O copeiro também era uma pessoa que, a hora que ele ia dar alguma coisa para o Faraó beber, ele estava presente. Quando alguém ia servir alguma bebida para o Faraó, o copeiro estava presente. Esse copeiro, que era um oficial, era um cara que ganhava bem, era um cara que tinha muita responsabilidade e muita confiança. Porque se tivesse alguma coisa na bebida do Faraó, ele morreria e não o Faraó. Então veja que era uma função de confiança, mas também de desafios para ele, né? De riscos também que ele corria, porque se alguém fizesse ali uma sabotagem na bebida do faraó, perderia sua vida, o copeiro. Então, quando José vê essas pessoas chegarem na cadeia, né? O texto diz que eles haviam feito uma ofensa para Faraó e Faraó mandou lançar eles na cadeia. Então você percebe que a vida tem os seus altos e baixos. Mas eu quero te chamar a atenção do que aconteceu. Quando José vê eles chegando, isso a gente pode aplicar na nossa vida. Quando José vê eles chegando, o que acontece? José se coloca no lugar deles e fica observando os dois. Então José vai neles e pergunta: por que está triste o semblante de vocês? E eles pegam e contam o sonho para José. Nós demos uma pisada na bola com o faraó. Eles devem ter feito algo muito grave para Faraó lançar eles na prisão. Eles devem ter irritado o Faraó, porque imagina o Faraó ter que preparar outras duas pessoas, outros dois homens, não é? Para cuidar disso, né? De ser copeiro-mor e padeiro-mor. É difícil e achar outra pessoa de confiança. A gente não sabe o que eles podem ter feito para Faraó, mas eles irritaram o rei. Então eles contaram o sonho, que você já sabe. O copeiro disse assim: eu sonhei com 3 cachos de uva que eu espremia e dava para Faraó beber. E o José interpreta o sonho deles. Deus tinha dado esse talento para José. E José então diz: os 3 copos são 3 dias, e você vai voltar daqui 3 dias a servir o faraó no palácio. O padeiro logo conta o sonho dele também, né? E o texto vai dizer que José foi direto ao assunto e falou para ele: os 3 pães que você viu na sua cabeça são 3 dias, e as aves do céu vão comer esses 3 pães, e você vai ter a cabeça decapitada e vão espetar você num pedaço de pau, e as aves vão comer você. E assim aconteceu. Então, veja, irmão, a primeira lição que eu aprendo, eu quero tirar 3 lições aqui antes da gente orar. A primeira coisa que eu aprendo, né, é que por mais que a minha situação seja terrível, eu ainda tenho condições de abençoar alguém. Eu ainda posso ser bênção na vida das pessoas. Porque uma coisa, né, a gente conhece pessoas assim que ela é uma pessoa que tudo vai bem para ela, ela é uma pessoa abastada, ela é uma pessoa bem-sucedida, ela é uma pessoa financeiramente resolvida e ela não ajuda ninguém. Você conhece alguém assim? Deixa para mim aqui depois se você conhece. Ela não quer nem saber de ninguém, ela não está nem aí para ninguém. É uma pessoa que, por mais que a vida sorria para ela, ela não está nem aí para ajudar, ela não se incomoda com isso. Não é o caso de José. José, até agora, só tinha sofrido injustiças pelos irmãos, agora sendo acusado pela mulher de Potifar injustamente, caluniado, jogado numa cadeia fétida, mal cheirosa, sem ter feito mal. Ele tinha de tudo para falar assim, ele podia ir lá e servir os caras, né, acomodar os caras na cadeia, que ele cuidava da cadeia, e ir embora. Completar a tarefa dele e ir embora. Eu não quero nem saber desses caras.
Não vou me preocupar que eles estão com o semblante triste. Afinal de contas, preso tem que ter o semblante triste mesmo. Ele poderia ter pensado isso. Não é verdade? Então, ele faz o contrário. Ele não é vítima, ele não reclama da vida. Ele não vai dizer que, não estou nem aí, mas ele sente, né? Como ele é um homem de Deus, como ele é uma pessoa que carrega com ele uma fé de compartilhar, uma fé de fazer o bem, uma fé de servir ao próximo, ele não consegue ficar inerte. Ele apresenta para as pessoas como uma pessoa que pode ajudá-las. Ele diz: conte-me os sonhos, que se Deus quiser, ele me dá a interpretação. Veja que essa é uma lição que a gente aprende, essa é a primeira lição, né? A segunda lição que a gente aprende aqui é que José vai direto ao assunto, né? É que ele não fala nada da condição dele, mas ele também não. A gente tem muito de tentar agradar as pessoas, não é verdade? A gente tem muito de tentar passar dar voltas para chegar no assunto. José não, ele é direto. Ele fala para o padeiro, para o copeiro: você vai ser restituído no trono daqui 3 dias. Quando ele olha para o padeiro, a situação do padeiro não é tão boa assim. Afinal de contas, o copeiro ia ser restituído ao palácio. Olha que maravilha, ter o seu cargo de volta, um cargo que ganha bem, voltar à alegria, sair da cadeia, voltar para o palácio, sair do calor, voltar para o ar-condicionado, sair da marmita ruim, voltar para o banquete. Mas a coisa não é tão boa a notícia não é boa para o copeiro. Você vê que fé que José tinha dentro da cadeia? Oh Deus, aleluia, eu fico aqui maravilhado, irmão, com isso. Então o que ocorre? Ocorre que ele dá a notícia diretamente. Então a gente tem que ser direto com as pessoas, objetivo. Quando a gente não tem, a gente tem que falar: eu não tenho. Eu perdi 5 mil reais esses dias para trás. Emprestei um dinheiro para um amigo, o amigo falou que ia pagar na quinta, não pagou, né? Arrumei um dinheiro para um outro aí, mesma coisa. Me deu uma desculpa, não fala mais nada para mim. Eu não tinha o dinheiro, não ouvi a minha esposa e acabei perdendo, porque ela falou: não empresta, né? Porque você não vai receber. Então a gente dá essas mancadas, a gente tem que ser direto, senão a gente não vai nunca descobrir quem nós somos. E José vai direto ao assunto. E a última coisa que eu aprendo com José, que eu quero que você medite nisso, né? O que a gente semeia hoje, a gente não sabe que semente que vai gerar, que fruto que vai gerar amanhã. José não imaginava que ele estava semeando uma semente na vida de um cara que ia estar do lado do faraó o dia que o faraó sonhasse com as vacas magras, porque foi o copeiro que falou para faraó: eu conheço um cara que está na cadeia que interpreta sonho. Aleluia! Eita Deus tremendo, olha lá. Então a gente não entende, a gente não pode compreender aonde a pessoa que Deus coloca no nosso caminho vai estar amanhã. E o que ela pode fazer por nós amanhã. Então continue semeando, continue fazendo o bem na vida das pessoas, porque isso de alguma forma pode voltar para nós. Uma semente que a gente planta hoje, ela vai dar um fruto amanhã, só que a gente não sabe quando e nem com quem. Por isso, faça o bem sem olhar a quem, porque Deus se agrada disso. Se José não tivesse se colocado no lugar daqueles caras, nunca na vida dele ele seria governador do Egito. Mas ele se colocou no lugar do copeiro. E apesar de ter passado 2 anos, o copeiro não falou nada para Faraó. Mas na hora certa, Deus usou o copeiro para falar que José interpretava sonho. E Faraó tira José da cadeia por causa do copeiro, que ele ajudou um dia na cadeia. Porque ele foi compassivo, ele foi empático. Se colocou no lugar do copeiro. Continue fazendo isso. Porque não é à toa, irmão, que Deus coloca pessoas na nossa vida. E às vezes em circunstâncias difíceis. É nessa hora que a gente mostra do que nós somos feitos, do que tem dentro de nós. É nessa hora que a gente mostra que Jesus habita em nós, que Deus habita em nós. Na hora que a gente ajuda alguém que a gente imagina que nunca vai retribuir para nós. Quando José pergunta: conte-me os sonhos, ele não sabia que o cara era copeiro e nem padeiro. Não sabia que o cara podia dar alguma coisa em troca. Mas mesmo assim, ele faz o bem. Vamos orar? Pega o seu copo com água, né?
Pai, em nome de Jesus, eu quero consagrar esse copo com água. Nos ensina, Senhor, a sermos fiéis, nos ensinas a sermos assim como José, pessoas que fazem o bem, que continuam plantando a semente, que continuam nos colocando no lugar das pessoas. Ajuda a gente a entender, meu Deus, que nós estamos aqui para servir. Faz o bem nessa família, consagra ao Senhor esse copo com água, esse objeto, e em nome de Jesus, visita cada lar, cada família, e que a gente possa continuar essa palavra maravilhosa, esse canal maravilhoso. Irmãos, torne-se um inscrito que você vai contribuir com um pouquinho por mês e você vai abençoar essa obra. Né? Eu ajudo a tirar pessoas da rua, você acompanha o nosso trabalho. Amém? Que Deus te abençoe e até a próxima, se Deus quiser.